Terceiro argumento. Primeiro, contra a mecânica e a dinâmica da salvação. A segunda razão pela qual eu creio que não há promessa, porque se tratava de uma palavra pessoal. E a terceira e última, que para mim essa é incontestável, é que nós temos textos e declarações, tanto de Jesus como do próprio Paulo, contrárias à ideia de que essa era uma promessa. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 12, do verso 51 ao 53. Vocês pensam que vim para trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. É lógico que nós precisamos entender o que Jesus está falando. Quando ele está dizendo, não vim trazer paz, vim trazer divisão, isso não é uma contradição de quando ele diz, a minha paz vos dou. Quando Jesus diz, minha paz vos dou, ele está falando de paz interior, não circunstancial. Aqui quando ele diz, não vim trazer paz, vim trazer divisão, ele está falando do lado de fora, não do lado de dentro. O que ele estava dizendo aos seus seguidores, que quando muitos deles se posicionassem para crer nele, haveria oposição da família, haveria perseguição da própria família. Agora, se o próprio Jesus, o verbo encarnado, tivesse conhecimento de uma promessa de que quando um crê, todo mundo vai crer, então ele não poderia dizer que veio trazer divisão para aquela casa, que haveria perseguição e oposição. Ele deveria dizer, olha, mas fica tranquilo, porque agora você está debaixo de uma promessa e todo mundo lá vai ser salvo. Não é esse o argumento. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele diz assim, no verso 16, pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará sua mulher? Se o próprio Paulo acreditasse que o que ele falou para aquele carcereiro é uma promessa para todo crente, de que se ele criou sua casa, inevitável, automaticamente seria salvo, como é que ele colocaria em xeque isso, perguntando, como é que você sabe se o seu marido vai ser salvo, se a sua esposa vai ser salva? Ué, se eu tenho promessa, vai ser porque Deus é fiel, vai cumprir o que falou e ponto final. Mas quando falamos da salvação, é inegável que é a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus que apenas familiares de gente que se converteu se salvem. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. A Bíblia diz que Ele é rico para com todos os que o invocam, que Ele não faz acepção de pessoas. Então Deus deseja que todo mundo seja salvo. Mas como Ele atrai ao Evangelho e não arrasta ninguém, não basta apenas eu e você sabermos o que Deus quer e o que Ele disponibilizou. Nós precisamos entender que é responsabilidade de cada pessoa aceitar ou não, crer ou não na oferta de salvação que é oferecida. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu não posso olhar para esse texto e trabalhar isso como uma promessa. Agora, meu papel aqui não é minar a sua fé. Puxa, pastor, eu entrei nesse lugar crendo que minha família seria salva, que eu tinha uma promessa, e o Senhor tirou meu último fio de esperança. Não. Se você entende que Deus quer salvar a sua família de qualquer forma, não é porque você foi salvo, que eles têm que ser salvos, é porque Deus amou o mundo, e o mundo é você, é cada um dos seus familiares, é porque Ele realmente deseja que todos sejam salvos. Mas em vez de esperar que Deus faça sozinho algo que não é responsabilidade dele sozinho, mas que você pode cooperar com Deus, aí a coisa muda de figura. O que eu quero é justamente provocar em você não só a esperança da salvação dos familiares, mas que você entenda um pouco mais a sua responsabilidade em relação a isso. Para que em vez de apenas esperar, ainda que contando com a ação de Deus, você coopere com Ele, você trabalhe junto com Deus para a salvação dos seus familiares. Então isso nos leva ao segundo ponto, o que fazer por sua casa. Nós temos que fazer a mesma coisa que o carcereiro fez. Deus tem um plano de salvação para todo mundo? Tem. Bora pregar o evangelho para todo mundo, A lógica ali foi muito simples. Nós lemos até o verso 30, já tínhamos lido 31. No 30 ele pergunta, o que eu preciso para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo você e toda a sua casa. Verso 32 e 33, que é a continuação de Atos 16, diz assim, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, e logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. O evangelho é pregado, é comunicado, porque essa é a maneira como a salvação é levada. Eles correspondem, abraçam o evangelho. Paulo e Silas fazem discípulos, já batizam aqueles familiares do carcereiro. E nós temos o quê? O desenho
que Deus quer que aconteça nas nossas famílias. Quando alguém se converte, ele precisa ser a porta de entrada da pregação do Evangelho para o restante da sua casa, para o restante dos seus familiares. Não é apenas crer e esperar que Deus faça. É ser um instrumento de Deus para levar o Evangelho ao restante da sua família. Quem está entendendo aí, diga amém.